Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, ajudo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já fez na nossa vida até aqui. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos milagres, pelos livramentos. Te agradecemos, o nosso coração é grato a Ti pela Tua presença, Pai, na nossa vida. Deus, obrigado por tudo, mas fala conosco, Pai. Traga-nos uma revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas, que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados através da Tua palavra, Deus. Te agradecemos por tudo, te louvamos, te pedimos, Pai, fica conosco, fala conosco. Nós carecemos de ouvir a Sua voz. Te agradecemos, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho um tema para essa mensagem. O tema é acender e varrer. Jesus, ele utiliza aqui essa ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Esse capítulo de Lucas 15, ele poderia ser chamado de sessão de achados e perdidos. Porque aqui Jesus ele conta 3 parábolas que fala de coisas que se perderam e que foram encontradas. Jesus está se referindo aqui ao pecador perdido que se arrepende e é encontrado por Deus. Mas além desse entendimento, claro que eu acredito que, assim como toda a palavra profética da parte de Deus, nós podemos aprender algo a mais aqui. Jesus ele falou sobre uma perca que aconteceu dentro de casa. Eu quero aqui fazer uma aplicação espiritual disso, apontando para os nossos lares, apontando para a nossa família, apontando para a nossa vida pessoal, espiritual, profissional. Alguns podem achar que nós estamos apenas espiritualizando um texto e fora de contexto, mas a visão bíblica ela nos dá suporte para esse tipo de interpretação também. Esse texto ele fala de valores perdidos. E quando diz que essa mulher perdeu uma moeda, e essa mulher perdeu essa moeda estando ela dentro de casa, sem ter saído da sua casa, ela perdeu essa moeda. Essa perda de algo valioso dentro de casa fala de valores não materiais. Eu sei, por experiência própria, como esposo, como pai, como filho, agora como avô, que muitos valores que nós devemos guardar dentro da nossa casa, no convívio com os nossos familiares, podem de repente, de uma hora para outra, se verem comprometidos ou até mesmo perdidos. E eu estou falando aqui de valores emocionais, como o respeito, como o carinho, como a paciência, como o servir, como a doação e muitos tantos outros valores que têm se perdido dentro de casa, que têm se perdido no seio das famílias. Eu falo também de valores espirituais, como a oração, como a meditação na palavra, como a devocional, como a fé e como tantos outros valores e princípios cristãos que também têm se perdido dentro de casa, no seio das famílias. Muitas pessoas acham que para sofrer perda nos seus lares, nas suas famílias, é preciso de uma interferência externa. É fato. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui que a mulher perdeu uma moeda, perdeu a
Nas 3 parábolas de Jesus, ele fala de coisas que se perderam. Ele fala de uma ovelha que se perdeu por descuido. Ele fala de uma dracma que foi perdida por um acidente. Ele fala de um filho que se perdeu por uma iniciativa própria. E quando nós pensamos aqui numa moeda em si, nós imaginamos algo fácil de se perder e de permanecer perdido dentro de algum canto da nossa casa. O termo moeda não nos faz perceber a dimensão da perda, porque na verdade se tratava de 10% do que aquela mulher tinha. Aparentemente tratava-se de uma moeda, mas para aquela mulher valia muito. Era apenas uma dracma, uma 10ª parte de tudo que ela tinha, mas para ela tinha muito valor. Eu gosto muito de um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 23. A Bíblia fala a respeito de um homem, de um rapaz chamado Samá. Ele era um dos valentes de Davi. E a Bíblia diz que Samá tinha um campo de lentilhas. E os inimigos, os filisteus, vieram contra o campo de lentilhas de Samá. E só para a gente ter uma noção, na cultura de Israel, as culturas mais valiosas eram a cultura da uva, a cultura da cevada, a cultura do trigo, a cultura da azeitona. A lentilha não tinha nenhum valor comercial. É como se eu falasse hoje para você: eu tenho um campo de abobrinha ou um campo de machixe. Você já viu exportação de machixe, de abobrinha? Não tem, né? Então, esse homem, Samá, ele tinha um campo de lentilhas. Mas quando os inimigos vieram contra o seu campo de lentilhas, a Bíblia diz que ele lutou com todas as suas forças para defender o seu campo de lentilhas. Ele venceu os inimigos e pôde defender o seu campo de lentilhas. E o que nós aprendemos aqui, queridos? A Bíblia diz que esse homem, Samá, defendeu o seu campo de lentilhas. Nós aprendemos aqui que existem coisas muito preciosas na nossa vida, como essa mulher era muito preciosa para essa mulher, e por isso ela se esforçou, e por isso ela se esmerou, e é por isso ela procurou meios para encontrar essa moeda. Existem coisas muito preciosas na nossa vida que nós precisamos também defender ou fazer algo para recuperar, para trazer de volta. O campo de lentilha não tinha valor para ninguém, mas para Samá tinha muito valor, por isso ele se esforçou. Ei, querido, pode ser que as pessoas olhem para a sua família e não vejam nenhum valor na sua família. Pode ser que as pessoas olhem para os seus filhos e não vejam nenhum valor nos seus filhos. Pode ser que as pessoas olhem para o seu ministério e vejam o seu ministério sem valor nenhum, mas eu quero dizer para você: lute, persevere, se esforce, traga de volta. É o seu campo de lentilha, é a sua esposa, é o seu esposo, são os filhos que Deus te deu, é o ministério que Deus te deu, é a profissão que Deus te deu. Faça como Samá, se esforce, faça como a mulher, se esforce, corra atrás, traga de volta. O processo de recuperação dessa mulher, por parte daquela mulher, envolveu alguns esforços e algumas atitudes que eu vejo aqui como uma forma de reencontrar valores perdidos. E nós podemos também aprender aqui com as atitudes dessa mulher. Se porventura alguém aqui nessa noite perdeu algo, nós podemos aprender com as atitudes dessa mulher como recuperar, como ir atrás, como trazer de volta. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, sobre as atitudes dessa mulher. E a primeira atitude dessa mulher foi acender uma candeia. Ela acendeu uma luz. Quando nós queremos achar algo que se perdeu, nós precisamos acender uma luz para podermos ver com clareza. Sem luz fica muito difícil nós visualizarmos, nós encontrarmos aquilo que está perdido. Mas a grande pergunta, a pergunta de 1 milhão para mim e para você: nos dias de hoje, o que significa para nós acender a luz? Há uma matéria na teologia, da Universidade diz, pastor Roberto, se chama hermenêutica.
A hermenêutica fala que a chave da interpretação bíblica é a própria Bíblia. Só a Bíblia pode explicar a Bíblia. E nós olhamos aqui para a palavra de Deus e vamos aprender o que a Bíblia diz que é a luz. Salmo 119, versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ei, querido, a luz que nós precisamos acender para encontrar aquilo que porventura se acha perdido na nossa vida, na nossa casa, é a palavra de Deus. A lâmpada que nós temos é a palavra. Isso significa que quanto maior for a minha intimidade, a sua intimidade com a palavra de Deus, mais luz estará em nós e sobre nós. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos ter comunhão com a palavra, ter intimidade com a palavra, ter prazer com a palavra, como diz o salmista no Salmo 1, ter prazer na palavra e meditar nela dia e noite. Então cada área da nossa vida será iluminada. Cada área da nossa vida será iluminada pela palavra. A luz da palavra vai iluminar, vai revelar aquela situação, aquilo que se encontra perdido, aquilo que se encontra oculto, virá à tona pela luz da palavra. O próprio Deus, para organizar todas as coisas na criação, Ele acendeu a luz. Olhe para Gênesis capítulo 1, verso 2 e verso 3, a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Havia trevas, querido, tudo estava escuro. E antes de Deus colocar ordem no caos, antes dele organizar todas as coisas, Ele acendeu a luz. Deus recorreu à luz, Ele usou a palavra para manifestar a luz. E agora que a luz está brilhando, Deus então ordena todas as coisas no seu devido lugar e na sua devida função. Ei, queridos, isso é muito importante para nós. A luz é a palavra é a luz. E quando nós lançamos palavra nas devidas situações da nossa vida, nós estamos lançando luz. E tudo começa a vir à tona, e tudo começa a ficar às claras. Você já experimentou isso? De quando você está passando por uma situação onde você se encontra perdido, como essa mulher viu aqui, a moeda dela perdida. Nós também muitas vezes nos encontramos perdidos em algumas situações, e nós vamos para a palavra e oramos e falamos com Deus, e de repente vem a luz, e Deus aponta um caminho, e Deus aponta uma direção, e Deus aponta uma solução, e Deus traz uma resposta para a nossa vida. Mas o grande problema, queridos, é que muitos têm tentado encontrar uma saída e resolver seus problemas no escuro. Muitos têm tentado encontrar soluções para suas crises, para suas perdas no escuro. Muitos têm tentado achar respostas para suas indagações no escuro. Não estão acendendo a luz, não estão usando a palavra. A palavra é a luz, mas eu preciso verbalizar a palavra, eu preciso declarar a palavra. Tem um livro, 2 autores que lançou esse livro: Pastor Piragim, da PIB de Curitiba, pastora Valnice Milhões, lançaram o mesmo livro. Não foi coincidência não. Orando a palavra. E esses 2 autores, eles falam que quando nós oramos a palavra é diferente de quando você ora, da forma que nós oramos. E eles ensinam lá, quando você ora a palavra, um exemplo: Senhor, o Senhor disse que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, que o Senhor nos conduzirá por águas tranquilas e por pastos verdejantes, e que ainda que nós estejamos atravessando um vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, a sua vara e o seu cajado vão me proteger. E aí você vai orando a palavra. A tua palavra também diz que se eu buscar refúgio à sombra do Senhor, que é o meu Deus onipotente, eu vou descansar, eu vou encontrar alívio, eu vou encontrar paz, porque o Senhor diz que o Senhor me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro.
E esses dois autores falam desse livro, e eu tenho o livro do pastor Pascoal Piragini. É fantástico quando você ora a palavra, quando você verbaliza a palavra sobre aquilo na sua vida, que é uma crise, que é algo que se perdeu, que é algo que está precisando de uma solução, que é algo que está precisando de uma resposta. Quando nós olhamos para o livro de Josué capítulo 10, a Bíblia diz que ele declarou uma palavra, o povo estava ali numa batalha, numa guerra, e Josué diz: sol, se detém sobre Gibeão, e tu lua sobre o vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o sol retrocedeu e parou 24 horas para que eles vencessem os inimigos. Ei, querido, nós precisamos fazer uso dessa palavra. Essa palavra é a luz que vai trazer às claras tudo aquilo que se encontra oculto, tudo aquilo que se encontra perdido, tudo aquilo que ainda você não consegue ver com os seus olhos naturais. A palavra de Deus vai trazer, você vai conseguir visualizar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você está perdido em algumas situações. Talvez você tenha experimentado percas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Eu não sei, mas você sabe. Mas Deus me trouxe nessa noite para falar para você. Você tem uma ferramenta. Você tem a palavra. A palavra é a luz. A palavra vai te mostrar. A palavra vai te direcionar. A palavra vai trazer luz sobre aquilo que talvez você esteja aí tateando aí como um cego no escuro. A palavra vai trazer luz. Elias já verbalizou a palavra e o céu se fechou por 3 anos. Não haverá chuva segundo a minha palavra. E não choveu por 3 anos. Nós somos diferentes de Elias, de Josué, não. Nós também somos homens de Deus, mulheres de Deus, e Deus nos deu autoridade, poder, e nos deu uma palavra poderosa. E a partir do momento que nós tomamos posse de que quando nós verbalizamos essa palavra, quando nós declaramos essa palavra, ela vai ser luz sobre tudo aquilo que está oculto. Amém, queridos? Salmo 119, verso 130, o salmista diz: a revelação das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Amém? Amém. A palavra de Deus traz luz, a palavra de Deus é a luz. Amém? Amém. Segundo ponto, segunda atitude dessa mulher, ela varreu. A Bíblia diz que ela pegou uma vassoura. Ela acendeu a luz e pegou uma vassoura e começou a varrer. A sujeira que estava na casa escondia aquela moeda. O mesmo tem acontecido em muitas casas, em muitas famílias, em muitos lares. A exposição demasiada a este mundo, as coisas deste mundo, tem permitido que os conceitos do mundo, os enganos do mundo, os pecados do mundo entrem nos nossos lares e também nos nossos corações, e acaba escondendo, camuflando valores, virtudes, qualidades, conceitos, princípios. Isso acontece pela mídia, pela TV, pela rede social, pelas amizades impróprias, que tem sido uma janela, e por que não dizer uma porta, por onde tem entrado um monte de sujeira, escondendo aquilo que de valor Deus deu para a nossa vida, para nós vivermos com a nossa família. E se nós quisermos encontrar e resgatar os valores que porventura se encontram perdidos, nós precisamos acender uma luz, nós precisamos pegar uma vassoura e varrer, e mexer, e tirar do lugar, e nos livrar de toda a sujeira que tem sufocado, que tem escondido os valores na nossa família, no nosso lar, na vida dos nossos filhos. Aquela mulher, ela teve coragem de mexer, de remover do lugar muitas coisas que poderiam estar escondendo aquela mulher. É preciso
preciso, querido, ter coragem, é preciso ter disposição para mexer em coisas que têm escondido valores que se perderam de nós. O processo de reconstrução é dolorido, é literalmente o dedo na ferida, mas é necessário. Nós precisamos promover uma faxina profunda, mas o problema é que muitos querem fazer apenas uma limpeza. Limpeza é diferente de faxina. Sabe quando você passa o pano assim meio? Mas é preciso de uma faxina, queridos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde muitos valores se perderam, valores de família. Nós estamos, e não podemos nem falar muito disso, nós vimos aí o que está acontecendo com o pastor André Valadão. Você não pode falar nada, você não pode falar daquilo que é sujeira, que tem vindo para dentro das nossas casas e que tem escondido valores, e que tem escondido princípios, e que tem sufocado aquilo que Deus deu para a gente viver. Mas nós precisamos, querido, como homens e mulheres de Deus, como a geração eleita, pegar a nossa lâmpada, iluminar, pegar a nossa vassoura e fazermos uma faxina. Não podemos ter medo de mexer em algumas coisas que já estão sedimentadas. Sabe o que eu estou falando? Coisas sedimentadas. Mas eu sempre vivi assim. Mas eu sempre caminhei assim. Mas eu sempre fui assim. Coisas sedimentadas, queridos. Eu preciso mexer. Sabe, é dolorido você mexer naquilo que você carregou uma vida inteira, mas que é errado. Nós precisamos fazer uma faxina. Essa mulher, ela acendeu uma candeia, ela pegou a sua vassoura, ela tirou tudo do lugar, tirou os móveis, tirou os tapetes, revirou tudo até encontrar aquela moeda. A luz, que é a palavra de Deus, ela tem esse poder de mexer com a normalidade das coisas. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a gente vê que quando Paulo chegou a Tessalônica e eles começaram a pregar o Evangelho, ele e Silas, e as multidões se ajuntaram ali, e logo as pessoas vieram querendo prender Paulo e Silas, e eles disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Ei, querido, o Evangelho, ele traz transtorno. A palavra transtorno quer dizer mexer com a normalidade das coisas, tirar as coisas do lugar. É isso que a luz do Evangelho faz. Ela mexe com a normalidade das coisas, ela tira as coisas do lugar. Aonde o Evangelho chega, nada mais continua da mesma forma. E nós precisamos promover essa faxina na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família. Nós precisamos. Essa mulher, ela não teve preguiça. Ela pegou a sua vassoura, ela tirou tudo do lugar, ela mexeu com tudo, e ela encontrou a moeda. O povo de Israel, 430 anos só no Egito, quando Moisés tirou eles de lá através do poder de Deus, como que eles saíram de lá? Egípcios. Todos os valores, todos os conceitos, todos os princípios de Deus que eles aprenderam, havia se perdido, estava escondido por baixo de conceitos egípcios, culturas egípcias, religião egípcia, dogmas e ritos egípcios, e eles saíram de lá egípcios. Eles precisaram passar por uma limpeza, por uma faxina, e é por isso que lá em Deuteronômio fala que eles ficaram a rodear montanhas. Deus não poderia introduzir aquele povo na terra da promessa com toda aquela sujeira do Egito que estava sobre eles. E eles passaram por uma faxina para poder entrar na terra da promessa. Ei, querido, nós precisamos também iluminar a nossa casa com a palavra de Deus.
identificar o que na minha casa se perdeu, o que na minha casa tem se perdido, quais os valores que estão sendo deturpados dentro da minha casa. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso no tocante aos nossos filhos, no tocante aos nossos netos, aonde esse negocinho aqui, tem entrado, tem tomado de assalto o coração dos nossos filhos, o coração dos nossos netos, o coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Eu não sou contra o celular, não sou contra a internet, não sou contra a tecnologia, mas nós temos que tomar cuidado. A tecnologia, o celular, a internet se tornou uma porta muito perigosa para que coisas, para que situações entrem e tomem de assalto o coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e, por que não dizer, de pessoas adultas, e sufoquem valores, princípios da palavra, princípios de bons costumes. Liga a televisão, você vê que desgraça, você vê lá o que está acontecendo, o que está por acontecer ainda. Eu estava vendo uma mulher lá, uma parlamentar, não sei o que ela é, se ela é senadora, se ela é deputada, ela dizendo que tem projetos de lei que foram barrados aí no governo anterior, mas que agora estão querendo passar, que lá na sua casa você tem a tutela do seu filho, mas lá na escola a tutela é do Estado, e o Estado pode colocar para ele o que o Estado tem que entender, que você lá na escola, a tutela do seu filho não é sua, é do Estado. Isso é maligno, e nós precisamos pegar essa luz, pegar essa palavra, iluminar a mente, o coração dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Não permitir que eles sejam contaminados com essa enxurrada de porcaria que vem através da rede social, que vem através da internet, que vem através das mídias. Essa mulher, ela teve coragem. Nós precisamos ter coragem, queridos, como pais, como mães, como avós. Temos que ter coragem para mexer. Essa mulher tirou tudo do lugar, e enquanto ela não encontrou a moeda, aquilo que havia se perdido, ela não sossegou. Nós precisamos fazer isso, porque o mundo está vindo a comprar tudo aquilo que essa palavra tem nos ensinado. E assim como o povo de Israel, que perdeu todos os seus valores e todos os seus princípios no período em que eles estiveram no Egito, muitas famílias e até mesmo cristãos têm perdido valores, porque têm permitido, têm se permitido essa sociedade que, para se dizer moderna, é uma sociedade permissiva, que diz que se você não permitir algumas coisas, você é um quadrado, você é um careta, você é um retrógrado, e tantos outros adjetivos mais. E nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas pessoas, ao invés de fazer uma faxina para encontrar o que se perdeu na sua vida, no seu casamento, na sua família, optam por encontrar justificativas para essas perdas, ao invés de investir tempo na busca do que se perdeu. Não devemos desistir jamais, pois o desconforto e o esforço da busca não devem nos privar da alegria do encontro. Essa mulher aqui, ela se alegrou, ela festejou, ela comemorou com grande alegria o encontro daquilo que havia se perdido. E quando nós olhamos aqui para esse capítulo de Lucas 15, nós vemos que nas 3 parábolas que Jesus contou, no final foi festa. Eles fizeram festa quando encontraram a ovelha perdida. Eles fizeram festa quando encontraram a dracma perdida. Eles fizeram festa quando encontraram o filho pródigo.
Essas histórias nos mostram que Deus, em seu amor, Ele não mede esforços para ir ao encontro do pecador perdido. E nesse sentido, o próprio Deus se tornou modelo para nós. Se nós desejamos encontrar tesouros que porventura estejam perdidos dentro da nossa casa, da nossa família, na vida dos nossos filhos, então nós devemos buscar com diligência, com perseverança, sabendo que é assim que Deus faz em relação ao pecador perdido.